sejam bem-vindos a mais um HFC Cast, o podcast do HFC Saúde. Aqui nós trazemos muitas informações sobre saúde, bem-estar, cuidado com o seu corpo, cuidado com você. E hoje não poderia ser diferente, tínhamos que falar sobre o Dezembro Laranja, falar sobre o câncer de pele, sobre prevenção e falar de uma maneira geral sobre a pele, os cuidados que temos que ter, principalmente o verão, né? Verão que está chegando. Quem eu recebo hoje aqui é a doutora Carla Amorim, dermatologista. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite, viu, doutora? Obrigada, o prazer é todo meu, poder compartilhar aí um pouquinho. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o Dezembro Laranja. A gente, ao longo do ano, né, a gente tem várias cores aí para várias campanhas, e o Dezembro Laranja também é extremamente importante. Quando a gente fala de câncer de pele, é o câncer mais comum, o que atinge o maior número de pessoas, doutora? Isso, aqui no Brasil e no mundo é o mais comum. Aqui no Brasil, cerca de 33% de todos os cânceres são câncer de pele, tá? E aí existem alguns subtipos que a gente divide aí para poder dar sequência em tratamento, prevenção, tudo isso. E são vários tipos, então, de câncer, doutora, para a gente entender? Porque a gente fala assim, câncer de pele, né? A gente acha que é tudo a mesma coisa e não necessariamente. Não, a gente divide os cânceres em não melanoma e melanoma. Os não melanomas são os relativamente mais tranquilos. E o melanoma é o mais grave, que tem mais letalidade mesmo. E o câncer de pele pode levar à morte, doutora? Pode. Se não tratado? Pode sim. Mas, graças a Deus, hoje em dia, com toda a evolução da medicina, está cada vez diminuindo mais. A gente consegue mais cura mesmo nesses tipos mais graves. E as causas, doutora? A gente sempre pensa no sol, né? Na questão solar. É isso mesmo? Pode ser hereditário ou não? O sol é o maior vilão aí, né? Se a gente não se proteger para o câncer de pele. O tipo melanoma, ele tem muita ligação com a genética, tá? O sol interfere muito, a radiação ultravioleta interfere bastante, tanto no não melanoma quanto no melanoma, mas o melanoma ele ainda tem um componente genético grande. Os cânceres não melanoma, todos eles têm o sol. Se a gente pensar no sol, ele emite vários espectros de luz. Os mais comuns e que a gente fala mais é a ultravioleta A e ultravioleta B, que são esses que agridem mais a pele. E aí, quando desagride, é que queima mesmo essa pele, e aí forma essa ferida, e aí pode se transformar em câncer? Exatamente. A ultravioleta B, que é quando a gente olha no protetor solar, tem aquele FPS grande que protege disso, é aquele que causa queimadura. Uhum. Fica vermelho, descasca. Então, quando a gente vai pegar um sol, que a gente passa o protetor para não ficar vermelho, geralmente a gente olha aquele FPS grande, tá? Mas a ultravioleta A, ela agride, às vezes, até camadas mais profundas da pele. Você tem que olhar lá naquele filtro solar, um nomezinho que está escrito PPD. PPD? Ele, geralmente, ele tem que ser 1/3 desse FPS, para ele combater a luz, a ultravioleta A. Então, seria assim, 1/3 do fator de proteção, por exemplo, fator 30, é fator 50? Isso. O fator ideal é acima de 30. Acima de 30? Acima de 30 sempre. E o PPD, ele tem que ser geralmente 1/3 disso. Então, um fator 30, ele tem que ter uma proteção 10 de PPD. Entendi. Tá? Um fator 99, ele tem que ter no mínimo 30 de PPD. Então, é importante olhar, às vezes, num protetor. Geralmente, os protetores bons têm as duas coisas numa quantidade razoável para proteção. E tem protetor que não tem isso? Tem protetor. Então, tem que às vezes está lá escrito que protege, né, o grau de proteção de 30, mas não tem essa que protege mais profundamente. Exatamente. Então, prestar atenção nesse detalhe. Nem eu sabia disso, é informação nova para a gente aqui compartilhar. Então, vamos repetir. Onde que a gente vê mesmo? O FPS é aquele grandão que aparece 30, 50, 70, 90. E aí, PPD. Ou tem na frente mesmo, ou no verso, rótulo, atrás. Exatamente, atrás. Ficar de olho, então, em PPD, a quantidade que vem, que tem que ser, então, em torno de 30% do fator de proteção. E aí, quando a gente fala em ultravioleta B, que é o mais comum do FPS, é o que causa queimadura. Só que essa queimadura, a longo prazo, pode vir
a acarretar o aparecimento de um câncer de pele. Geralmente, um câncer de pele não melanoma, que seria o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que são esses dois do não melanoma, tá? Que eles correspondem, em média, uns 95% dos cânceres, tá? E o melanoma, ele corresponde a uns 4% aí dos cânceres de pele, tá? E o UVA, que a gente fala às vezes até pouco, que é esse PPD, ele é aquele câncer que tem muito até em câmera de bronzeamento artificial, por isso que é proibido. Que ele faz o bronzeamento mesmo, tá? É o que deixa a pele bonita, mas é o que dá mancha, melasma, essas manchas. É o que bronzeia mais e o que agride a pele cada dia um pouquinho, tá? Que esse ultravioleta, a gente consegue pegar ele o dia todo. O ultravioleta B, geralmente é aquele período de 10 às 4 da tarde. O sol mais forte. O sol mais forte, tá? Que a gente estava falando até do beach tênis. Qual horário, né? Exatamente. Vamos ver aonde que a gente vai jogar. Mas a questão de você saber diferenciar e saber a proteção adequada, isso interfere, inclusive, no tipo de câncer de pele. Entendi. Agora, quando a gente fala da proteção adequada, né? A gente tem 15, 30, a doutora já falou, então, sempre acima de 30. Quando a gente fala 30, 50, 70, realmente protege mais ou menos? Ou acima de 30 eu já tenho a proteção suficiente, doutora? Já tem a proteção suficiente, só que aí você vai ver a duração que esse protetor vai ter. Entendi. Entendeu? E a quantidade que você tem que aplicar. Não adianta você pegar uma gotinha e aplicar e achar que aquilo está protegendo. Pro dia inteiro. Exatamente. Uma colher de chá para o rosto. Uma colher de chá para o rosto. Exatamente. Só que também tem outro problema, né? Muitas pessoas passam no rosto e acham que estão protegidos, né? Exatamente. Esquece dos braços, em cima da mão. Isso também é importante passar, doutora? O câncer de pele, principalmente o não melanoma, que são os carcinomas, eles têm mais essa predileção por áreas fotoexpostas, que seriam braços, rosto, mão, pé, as áreas que a gente acaba pegando mais sol, mais radiação mesmo. Então, tem que passar o protetor solar. Isso. O melanoma, que ele é o mais grave, ele pode acometer, sim, outras áreas, até porque tem esse componente genético importante, né? Mas a gente não pode descuidar, porque ele também tem relação com a radiação. E como dá para perceber, doutora? A gente vê alguma feridinha que não cicatriza? Quais são esses sintomas que podem chamar a atenção? Uma mancha, né, que acabou aparecendo na pele. Isso já é sinal de que pode ser câncer? Isso. A gente orienta e a gente tem uma tabelinha que a gente usa até o ABCDE, tá? A é a simetria das lesões, tá? B é bordas. As bordas não são bem definidas. C, a coloração. Geralmente, uma pinta que tem mais de 2 cores chama atenção. D, o diâmetro. Um diâmetro maior do que 0,6 milímetros, ou seja, é bem pequenininho. A evolução. Então, assim, eu não tinha aquela pinta surgiu, ela começou a ficar uma bolinha, ela começou a sangrar, ela começou a não cicatrizar. Isso fala muito a favor de o câncer não melanoma, que são os carcinomas, tá? Já o melanoma, geralmente, é aquelas pessoas que têm um histórico genético, alguém familiar. Se tiver mais de 50 pintas, que a gente chama de nevos melanocíticos pelo corpo, maiores de 0,6 milímetros, que aí surja uma lesão diferente, que a gente chama de patinho feio, porque, assim, você mesmo pode observar o seu corpo, né? Então, aquela pinta diferente não estava ali, está evoluindo, está crescendo, ela está machucando, começou a sangrar, começou a doer, essa pinta, o ideal é procurar um profissional para poder avaliar. E o protetor solar, quando a gente fala em protetor solar, quando que a gente deve começar a utilizar, doutora? A gente pensa, né, de crianças expostas ao sol, quando vai para a praia, né, os pais se preocupam em passar o protetor, mas e para o dia a dia? Também é importante? Desde quando? É importante desde pequenininho. Olha aí. Tá? O sol da infância, da adolescência, que a gente vai muito para o clube, vai muito para a praia, se expõe muito, isso vai refletir na vida adulta. Tá? As pintas, as manchas, elas tendem a ir aparecendo até uns 20, 30 anos. Aí depois novas que ficam mais preocupantes para a gente. Mas até 20, 30 anos, pintas vão surgir. Mas o sol que você pegou lá na sua infância, na sua adolescência... Sem cuidado. Sem cuidado nenhum...
A sua pele, ela está absorvendo aquilo e ela está danificando a sua célula e ela vai apresentar, às vezes, algum problema na sua vida adulta ou no idoso. Isso é muito comum. Além do envelhecimento da pele também, né? O envelhecimento precoce por conta do sol sem proteção. Que é aquele sol do ultravioleta A, das que 10, é da câmara artificial. de bronzeamento. Exatamente. Aquilo, ele envelhece, ele dá mancha. Fica bonitinho ali no momento. Depois, não. Então, posso ter o envelhecimento aí da pele Com certeza. precoce, de forma precoce. Com certeza. Tô bonita lá, toda bronzeada, e depois, mais pra frente, vem as consequências. Com certeza. E aí, a gente também, com essa rotina de skincare que hoje todo mundo está falando muito, o que acontece? As pessoas tendem a usar um ácido, a usar alguma coisa que agride a pele, só que aí não toma cuidado com a fotoproteção depois. E isso, você deixa a sua pele mais suscetível, mais sensível. Então, você também pode aumentar o risco de um câncer de pele ali, tá? Isso a gente está falando de diversas causas que podem fazer com que apareça um câncer de pele em qualquer pessoa. E, doutora, a gente, né, é quem fala que tem a pele branca, então passa protetor, mas a pele negra, a pele morena também. Tem muitas pessoas que falam, eu sou morena, não preciso dessa proteção. Tem disso ainda, doutora, né? Certo que a conscientização está maior hoje, mas o sol é prejudicial para todas as peles ou não necessariamente? Todas as peles. O fototipo mais baixo, os mais clarinhos, aquelas pessoas bem branquinhas, com olhos claros, tem mais tendência a ter o câncer de pele. Até porque essa radiação ela vai agredir mais a pele, porque os queratinócitos eles fazem uma proteção. A gente que é morena, a gente tem mais essa proteção, mas nada impede de usar, e, na verdade, tem que usar, porque você tem risco da mesma forma de desenvolver um câncer de pele. Já que a gente falou de bronzeadores, né? Além dessas marcas aí que deita, e essas máquinas, né? Que esse bronzeamento artificial, tem muitos produtos também, né, que são usados na pele para ajudar a conseguir essa cor de forma mais rápida. E aí, doutora, quais os cuidados com isso? Porque a gente vê, né, nas farmácias, no comércio, que a gente encontra desses produtos facilmente. Tem alguns processos que usam aquele jato de... Para dar cor. Para dar cor. Esse não tem problema nenhum. Às vezes, um produto só para fazer aquele bronzeamento que dura de 10, 15 dias, isso não tem problema. Mas mesmo que esse jato fez a cor, vai para o sol, é necessário passar um protetor. Com certeza. Porque a pele continua exposta, né? Porque pegou um bronze artificial que o sol não vai prejudicar, né? Sol é complicado, mas o sol a gente tem que evitar. A briga, às vezes, é a vitamina D, isso, né? Que a gente precisa. Só que hoje a gente sabe que a vitamina D a gente consegue repor oral. Ou injeção, que seja, mas a gente consegue repor. Então, não vale o risco de você se submeter à radiação. A ficar no sol. E muitos acabam ficando por estética mesmo, né? Para ter a cor, ter a tal da marquinha, aquela coisa toda. E então, esses produtos que a gente encontra hoje no mercado, a gente tem que tomar cuidado. Que tempo vai ficar no sol para pegar esse bronze que as pessoas... Né? Principalmente agora, né? Chegando janeiro, que é a época de verão. Esse bronze eu acho que ninguém deveria pegar. Olha aí. Tá? O bronze, inclusive, hoje em dia, não se fala só no uso de protetor químico, né? A gente fala muito em protetor mecânico, que seriam as blusas de fotoproteção, chapéu, luvinha... N coisas. Você pode jogar num lugar coberto, você pode praticar a sua atividade física num lugar que não tenha tanta incidência de luz, né? Você vai procurar os horários adequados e essa proteção mecânica além da proteção química. E quando a gente fala da quantidade, né? A doutora falou, então, uma colher de chá. Isso para o rosto, né? Isso. Para o corpo também tem o que passar, né? Principalmente nas áreas expostas. Exatamente. E de quanto em quanto tempo? Quanto tempo dura o protetor na nossa pele? A gente tem que retocar ao longo do dia? Tem pessoas que saem de casa de manhã, passa e só no outro dia, né? E que é o mais comum, né? É o que mais acontece, eu acredito, Exatamente. né? Por isso que, às vezes, um fotoprotetor mais alto, você consiga ficar exposta mais tempo, porque ele vai estar te protegendo por mais tempo, tá? Então, assim, a gente recomenda de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, que a gente sabe que ninguém vai fazer isso, e às vezes até nós mesmos, dermatologistas, não fazemos, tá? Mas aí a gente indica uma fotoproteção mais alta que cubra esse tempo um pouco maior.
Agora vamos falar com a mulherada, né, que gosta de uma maquiagem. Que momento eu passo antes, né? Eu preparo a pele, eu limpo a pele, eu já passo o protetor e a make por cima. Muita gente faz a make sem passar protetor, porque também acha que a make só já protege. Claro que tem bases que vêm com o protetor, mas nem todas, né? Eu tenho que passar antes esse protetor, se a minha base não tem, doutora? Com certeza. É antes? É antes. Aquela rotina de skincare que todo mundo às vezes tem dúvida de ordem, né? Então, é lavar o rosto ou usar um demaquilante, uma água micelar para tirar aquela maquiagem, os resíduos. Lava o rosto. Depois, em seguida, você vem com um hidratante, algo para hidratar aquela pele específico para a sua pele. Aí depois você pode vir com vitamina C, com o seu tônico, com ácido. Depois vem com protetor solar e aí sim, depois vem com uma maquiagem, tá? A maquiagem vem sempre depois de tudo, tá? E o repelente, que às vezes as pessoas têm dúvida, é por cima de tudo. Por cima da maquiagem? Por cima da maquiagem, tá? O repelente sempre por último. Entendi. E quando a doutora fala da limpeza, né, de passar o demaquilante, tem gente que acaba não tirando depois, passa com algodão, tem que tirar, né, doutora? Tem. Porque é como se fosse um sabonete mesmo, né? Exatamente. As pessoas... Não pode deixar na pele, não, né? Porque às vezes pega com algodão, passa para tirar, e aí já segue o passo a passo. E não é bem assim, tem que lavar. Lavar o rosto sempre depois de tirar com o produto que você usou, tá? E a questão de produto, isso é muito individual, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de protetores, de hidratantes, de tônicos para cada pele em especial, tá? Geralmente a pele do rosto é um pouco mais oleosa do que a pele do corpo. Então a gente usa protetores mais específicos. Se for uma pele mais sensível, existe protetor para pele mais sensível. Então assim, cada pessoa vai ter como achar um protetor para chamar dele. Para assim, é meu esse protetor, eu gostei desse, tá? O corpo já é muito mais fácil. Por ele ser mais oleoso, não tem problema, é fácil passar. Tem spray. Funciona o de spray também? Funciona, só que ele não fica tão homogêneo como esses em creme, tá? Porque a gente passa e você não sabe exatamente onde você está passando, tá? Então, às vezes, passa o spray e dá uma espalhada para tentar ficar mais uniforme e não uma área ficar mais protegida que a outra. Agora, mas não sei se é um mito ou verdade, mas já vamos esclarecer isso. Dizem que você tem que passar o protetor 2 horas antes de você se expor ao sol. Isso é verdade ou não necessariamente, doutora? Não, isso não precisa ficar esse tempo todo. O ideal é você passar, esperar a sua pele absorver um pouco aquilo e aí depois você pode ir para a praia, para a piscina, para onde você for, ou até mesmo... Mas não precisa esperar todo esse tempo, não. Não. 15, 20 minutinhos você já pode... Para daí você se expor com segurança no sol. Com segurança, tá? E, de preferência, com alguma barreira mecânica também. Um boné, uma blusa, alguma coisa que vai te proteger mais. Porque só o protetor não protege totalmente. Olha. Então, a gente precisa de algum outro que é a mais para a nossa proteção. Então, para quem está aí jogando beach tênis, todo médico que vem aqui, eu costumo dizer, né? Eu jogo beach tênis, a atividade está feita. Precisa colocar, então, aquelas... Quando fala aquelas camisas, né, blusas, que tem aquela proteção, ela realmente tem, ela protege mesmo. É diferente do tecido normal? A roupa normal, ela já protege. Já protege. Essas que têm um FPS 50, Isso. geralmente elas passam por um estudo e é comprovado que elas protegem isso, tá? Mas, geralmente, qualquer peça já está protegendo, desde que proteja o corpo todo. É que eles costumam usar essa daí porque diz que, né, não fica tão quente no corpo, tem essa sensação térmica melhor. Para você ficar no sol, de repente, com uma manga longa, né? Fica mais quente. Acaba ficando mais quente. Então, de repente, esse tecido aí traz esse conforto térmico maior. Mas é importante usar. É importante, bem importante. Vai fazer atividade, não importa se é cedo, de tarde ou no meio do dia. O ideal é estar sempre protegido. Exatamente. Tá? E existe a luz visível, que a gente acabou não falando tanto. A luz visível, ela não tem nem tanto problema com o câncer de pele. Ela tem mais problema com manchas, com envelhecimento, tudo isso. A luz visível seria o quê? Essa luz. A luz, as lâmpadas. As lâmpadas. As lâmpadas, então, também queimam? Sim. Eles... Qualquer uma, doutora? Elas
dão mancha, né? Elas não agridem tanto contra o ultravioleta, mas elas causam outros problemas também. Principalmente a pele morena negra, ela tem mais tendência a ter algum dano com a luz visível do que a pele branca. Olha, então essas lâmpadas, elas, qualquer uma, essa luz refletida na pele pode manchar. Exatamente. Por isso sem a proteção, né? Exatamente. Então, protetor... Pessoas que têm melasma, que têm manchinhas, que querem fazer um tratamento, tem que estar sempre com um fotoprotetor. Já dizia Pedro Bial, use filtro solar. Isso mesmo. Não importa. Até para evitar a questão do envelhecimento da pele mesmo, né? Certeza. Que às vezes a pessoa nem tem uma idade tão avançada, mas já tem a pele bastante marcada por conta da falta de cuidado, né? Com certeza. E melasma, doutora? Quando a gente fala em melasma, né? Que também aí... é o terror de muitas pessoas, né? Muitas pessoas falam, nossa, eu tenho que ficar passando um monte de cobertura para tentar esconder o melasma. O que é o melasma? De onde vem? A doutora acabou de dizer, né, que a própria lâmpada, se não proteger, pode prejudicar e piorar essa situação. O que é? O melasma atinge muita gente, né? Bastante. E homem e mulher, né? Mais comum em mulher. Tem muito a ver com a parte hormonal, né? Mas tem muito a ver com a radiação. Ele é multifatorial, né? Então, assim, eu brinco que ele é a ponta do iceberg. Tem vários fatores que interferem nesse melasma, por isso que é muito difícil tratar. Mas o principal é a exposição à radiação, tá? Então, assim, eu brinco com meus pacientes, tem que fugir do sol igual o diabo foge da cruz. Olha só. Porque, assim, não tem jeito. O sol que você pegar lá no seu pé, ele vai refletir, né? Onde você tem mais mancha. Então, assim, paciente que tem mancha, que tem melasma, tem que esquecer o sol. E são umas manchas mesmo amarronzadas que aparecem? Isso, geralmente aparece no rosto, né? Testa, bochecha. Pode ter extrafacial, né? Que é a região do colo, região dos braços. E precisa, assim, de acompanhamento, mas é difícil tratamento. Não é fácil, porque a gente depende muito do paciente fazer o que você está pedindo certinho. E esse fazer é evitar essa exposição mesmo. E usar, obviamente, a rotina de skincare correta. E muitas vezes ter que fazer procedimentos, né? A doutora fala em skincare. O skincare ele é muito importante para a saúde da pele, doutora? Bastante. A nossa Essa pele... questão desde a limpeza, da hidratação. Isso. Para a gente ter uma pele saudável, a gente precisa ter essa rotina de hidratação, de usar, às vezes, um antioxidante, protetor solar. Mas eu falo assim, quer escolher alguma coisa? Um bom sabonete, um bom hidratante, um bom protetor solar. E aí, depois, a gente vai agregando algumas coisas. Então, o sabonete para limpeza, a hidratação também é extremamente importante. Extremamente, não só para o rosto, para o corpo todo. Para o corpo todo. E a proteção. Exatamente. O protetor solar. E junto aqui tem essa parte boa, né? Quando a gente fala a gente está falando de prevenção, tudo isso... Hoje em dia, quando a gente fala nos cânceres de pele, eles são chatos pelo nome, né? Câncer chama a nossa atenção, mas o tratamento é muito tranquilo, a maioria das vezes, principalmente nos cânceres que não são melanoma, tá? Geralmente, uma cirurgia resolve. É sobre isso que eu queria falar, sobre tratamentos. O que nós temos de tratamentos hoje, doutora, quando fala em câncer de pele? Quando a gente fala em câncer não melanoma, que são os carcinomas, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, geralmente só ressecção cirúrgica resolve. Muitas vezes dentro do consultório você consegue fazer. É a retirada mesmo? É a retirada. Como é que você faz o diagnóstico, né? Muitas vezes o paciente vai até o seu consultório, às vezes nem a queixa dele é aquela pinta, mas você passa o olho e você suspeita. Então, o exame, ele é macroscópico, que é o nosso olho nu, a gente enxerga, e a gente tem um aparelhinho que chama dermatoscópio, que a gente consegue ver com um pouquinho mais de propriedade aquela lesão. Sendo suspeito, geralmente o carcinoma basocelular e o espinocelular, eles são pequenos, então a gente consegue fazer a ressecção dele inteiro. Esse pedacinho que a gente tira, a gente manda para a patologia, e a patologia fecha o diagnóstico se é um carcinoma basocelular, um espinocelular. E aí, se tiver com margens livres, está tudo resolvido. É só acompanhamento aí de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, vai depender de cada caso, tá? Agora, um câncer melanoma, que é o mais grave, geralmente a gente suspeita, a gente faz uma biópsia e vai para acompanhamento com a oncologia, tá? Muitas vezes tem que fazer linfonodo, tem que ver se
teve algum comprometimento já com metástase, porque é um câncer mais agressivo, né? Diferente do carcinoma bacelar e do espinocelular, que às vezes leva 5 anos para o paciente procurar com a queixa daquela lesãozinha que não cicatriza, o melanoma ele pode ter uma evolução rápida, de 5 meses, 6 meses. Então, ele precisa de um tratamento geralmente mais rápido e, geralmente, só o cirúrgico já resolve, mas, geralmente, precisam 2 cirurgias e, às vezes, avaliar se teve alguma metástase já. E aí, às vezes é indicado radioterapia? Tem algum tipo de tratamento a laser também hoje, doutora? Existem as terapias-alvo, que a gente chama, mas isso é mais com a onco, tá? E existe muita imunoterapia, que hoje em dia até cura, às vezes, um melanoma que tenha metástase. Um melanoma já mais invasivo, mais agressivo. Então, hoje em dia, o tratamento evoluiu muito. A gente consegue curar a maioria dos pacientes desde que seja pego cedo e desde que seja falado bastante essa parte da prevenção e dos cuidados que tem que ter. E aí, quando a gente fala, né, da prevenção, de diagnóstico precoce, é preciso, primeiramente, que a pessoa entenda e se olhe, né? A gente tem que se observar, porque se a gente não se observar, a gente não consegue perceber que tem uma mancha diferente, que tem uma mancha evoluindo. Então, a gente precisa, uma feridinha que não está cicatrizando, a gente precisa começar a se observar mais, né? Sempre. Eu acho que em tudo, né? Nada melhor do que a gente mesmo. Diz que o corpo reclama, né? Exatamente. Ele dá sinais de que tem alguma coisa errada. E a pele é o principal, é o nosso maior órgão. Às vezes vai ser o primeiro que vai aparecer alguma coisa, que está alguma coisa errada. Não só pensando em câncer, em várias outras doenças, né? A pele, às vezes, vai te mostrar que, às vezes, você está com outros problemas. Então, tem que ficar de olho na pele também. E, assim, é legal falar que, às vezes, até um profissional, um cabeleireiro, que olha muito o couro cabeludo, ele pode dar a dica, você tem uma lesãozinha, que a gente pega muito isso. Meu cabeleireiro falou que viu uma lesãozinha, que caiu um cabelo, que tem uma pintinha, e aí o paciente vai procurar atendimento. Isso é legal. Esses profissionais alertarem também, porque você não consegue olhar o seu couro cabeludo, né? Então, às vezes, na sola do pé, palma da mão, isso tudo pode aparecer. Às vezes, aqui é onde a gente apoia o óculos, por trauma, pode aparecer um câncerzinho, uma dentadura que fica mal ajustada, pode aparecer um câncerzinho na boca. Então, são coisas que, às vezes, um dentista, um cabeleireiro, uma manicure, uma podóloga podem ajudar o paciente também com isso, né? Pode chamar a atenção. Pode chamar a atenção também. O que não dá é para deixar, né? Se tem alguma coisa diferente, é ir deixando. Não é nada, isso aí não está doendo. Na dúvida, tem que procurar um atendimento para poder, assim, descartar, né? Doutora, falando de dermatologista, eu só devo procurar dermatologista quando eu vejo alguma coisa diferente ou para essa questão de prevenção, para ter uma pele saudável, bonita, com poucos sinais, né, da idade? Quando que eu devo começar a me preocupar com isso, a buscar ajuda com esse tipo de profissional? O ideal é a gente procurar um profissional uma vez por ano, pelo menos. Olha tá? aí. Independente de qualquer coisa. Se você quer ter uma pele saudável, bonita, você pode fazer um acompanhamento e ir trocando a sua rotina de skincare de acordo com o que você vai desejando, né? Porque hoje em dia a gente tem antissinais. Mas, assim, vale lembrar que creminho, isso tudo, às vezes não tira o que o paciente quer, né? Que hoje em dia já tem outros tratamentos, né? Quando a gente vai falar na parte estética. Então, assim, nem sempre aqueles creminhos vão fazer milagre. É mais para prevenção de rugas finas, de envelhecimento mesmo. Então, passa a envelhecer um pouco mais devagar, né? Com a prevenção mesmo. Você consegue segurar uma pele mais bonita. Exatamente. Mas não vai fazer milagre em, vamos supor, já tem uma ruga, já tem alguma coisa bem marcada ali. Provavelmente, um tratamento em casa você não vai conseguir, né? O que fazer com essas pessoas expressivas, doutora? Que mexem a testa, sorriem, não tem jeito. Aí é bastante procedimento, né? E procedimentos, quando a gente fala em procedimentos, né, hoje a gente sabe que a internet está aí, tem muitos procedimentos sendo oferecidos. A gente precisa se preocupar
com quem, né? Para quem que nós vamos entregar, né, o nosso rosto, a nossa pele, para esse cuidado? Porque hoje, assim, são infinitos os tipos de procedimentos que prometem, assim, milagres, pele nova em 2 dias, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E, principalmente, não querer além do que você pode ter, tá? Porque, assim, cada um vai buscar. Eu acho que as pessoas têm que saber com quem vai fazer, né? Mas, muitas vezes, as pessoas chegam achando que o problema dela é enorme e tem uma distorção da imagem dela, né? As pessoas hoje estão querendo fazer além do que eu pelo menos, né? Eu considero uma estética legal, né? As pessoas, às vezes, estão buscando uma perfeição em Instagram, em uma rede social, que está transformando aí as pessoas em outras. Elas acabam se perdendo, né? As pessoas acabam se perdendo nos seus próprios objetivos, nas suas próprias metas, o que é que elas querem. Exatamente. De tanto comparar, né? Exatamente. E os filtros também, eu vou dizer, né? Deixam a gente assim, toda linda, aí vai olhar no espelho e fala, mas não é aquilo, né, que tá mostrando. Tem que tomar um certo cuidado com isso, e isso já entra até a parte psicológica mesmo, Com né, certeza, doutora? Com certeza, que mexe bastante, Mexe né? bastante. A autoestima da pessoa. Então, muitas vezes, você não pode indicar um tratamento. Você tem que trabalhar a questão emocional do paciente antes de fazer qualquer coisa, né? Às vezes, até encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, para poder ajudar o paciente a levar isso aí. Estava aqui pensando, né, a gente falando dessa proteção que a gente precisa buscar, que antigamente, né, hoje ainda muitas pessoas trabalham no agro, né, trabalham na roça mesmo, e antigamente a gente via, né, muitas das pessoas manga comprida, né, trabalhando, ou seja, já estava se protegendo muitas vezes até sem a consciência mesmo, né, que era para o câncer, chapéu. Ou seja, olha lá atrás... Se a gente... Mas é porque o sol dói. Dói, arde. Então, se você tiver com uma roupa, você consegue uma proteção. Então, eles faziam isso sem saber, mas estavam certos. Exato. Porque aquilo ajudava naquele sol que bate ali e você sente arder, você sente aquilo queimando, mas você continua ali, entendeu? Só que quando você está com uma roupa de fotoproteção, isso ajuda. Não só fotoproteção, uma roupa qualquer já ajuda O tecido bastante. já é uma barreira, né? Aqui no HFC, a gente atende muito, né? Porque a gente atende os plantadores. Isso, os então, plantadores assim, de cana. a gente vê muita gente de 70, 80 anos que tem um fotodano importante, né? Alguns até usam algumas coisas, mas a maioria tem um fotodano muito importante. Então, assim, o sol destrói a nossa pele, envelhece a nossa pele. E isso é a longo prazo, né? Às vezes, ele vai fazer aquele estrago de você pegar aquele sol, ficar vermelho, descascar, arder, formar bolha. Esse é agudo, é ali, né? Que pode até trazer risco de câncer de pele. Mas aquele sol que você pega todo dia um pouquinho... Que não vai ficar esse vermelhão, ruim essa também. vermelhidão. Outra coisa que é muito ruim são aquelas pessoas que falam assim, doutora, eu não pego sol o ano inteiro. Mas aí chega uma vez no ano, vai para o Nordeste, vai para uma praia e passa a semana inteira fritando. Vai para Ubatuba, que eu sei que Piracicabano gosta, não é? E aí ali ele torra naquele sol, né? Então isso acaba prejudicando bastante a pele. Então não adiantou nada se proteger o ano todo, aí chegou nas férias. E esse aumenta muito o risco do câncer melanoma, que é o mais grave. Entendeu? Porque é um impacto maior. Exatamente, é uma Uma agressão. agressão. Exatamente. É igual pessoas que têm cicatrizes de queimadura, alguma coisa. Você aumenta o risco de câncer de pele ali em cima daquela cicatriz. Cicatrizes em geral, tá? Aumenta o risco de câncer de pele ali naquela ferida. Então, se eu tenho uma cicatriz, a proteção precisa acontecer. Exatamente. As pessoas têm mania de proteger só uma tatuagem ou alguma coisa assim. Não, mas cicatriz aumenta A pele fica mais sensível? Fica mais sensível. E, às vezes, você perde até a sensibilidade ali, né? Quando tem uma cicatriz. Você não vai perceber que está queimando, por exemplo. Exatamente. E aí foi para ouvir o nosso HFC Cast aqui, não se cuidou, não passou protetor, foi para a praia, voltou todo vermelho. Tem alguma coisa de imediato que eu possa fazer para aliviar, apesar de eu saber que eu já, né, posso ter consequências a longo prazo, doutora? No momento ali é hidratar, tá? É hidratar. Algumas vezes precisa de algumas outras medicações porque fazem bolha, né? Aí você trata como uma queimadura. O que faz a bolha? É tipo Porque você uma bolha de água, né? Isso, você agride, faz uma queimadura na camada mais superficial da pele.
entendeu? E ali aquilo descola mesmo, e faz depois, aquela bolha sai e faz ferida. É como se fosse uma queimadura. É como se fosse, não, é uma queimadura. É uma queimadura. Exatamente. E aí a hidratação, se tiver bolha, se tiver ferida, aí o ideal é procurar, às vezes, até algum atendimento emergencial para poder usar alguma coisa, né? Mas, no geral, é hidratação. Vermelhidão, hidrata. Exatamente. E passa protetor. Antes. Doutora, mais uma coisa, já que estamos falando de pele aqui, espinhas, doutora, o que acontece que depois de uma certa idade essas espinhas começam a aparecer, doutora? Tem um jeito de eliminá-las? Porque, às vezes, até com protetor solar, né? Parece que elas ficam até mais oleosas. O protetor também pode ser que dê espinhas. O que acontece, doutora? Dependendo do tipo de fotoproteção, você pode, sim, aumentar a oleosidade do seu rosto. Por isso, cada pessoa tem que buscar o seu tipo de protetor, né? Mas espinha, geralmente, em mulher, depois da vida adulta, a gente chama de acne da mulher adulta. Tá? Eita, eu achando que era só na adolescência, doutora. O que está acontecendo? Mas isso aí tem várias causas, né? Pode ser hormonal, pode ser alguma causa ginecológica, aí um ovário micropolicístico, alguma coisa, algum produto inadequado que você está usando na sua pele. Alimentação, né? Alimentação, o nosso corpo é o que a gente come, né? Então, assim, pode refletir, se você comer alguma coisa mais gordurosa, vai refletir um pouquinho mais, mas geralmente tem a ver mais com a parte hormonal aí e com a alimentação. E a espinha, né, a acne, se ela surge por conta dessa oleosidade, o que é ela? Uma inflamação? Isso, é uma inflamação geralmente de glândulas que a gente tem na pele, né? E tem gente que é mais suscetível a ter. Ah, mas eu não tive lá na minha adolescência e vir a ter aqui. Assim, não tem uma explicação muito certa, tá? Mas geralmente isso pode acontecer. E o principal, tem tratamento, né? Você consegue tratar todos esses tipos de pele. E não necessariamente vai tratar com anticoncepcional, vai tratar só com remédio oral, porque muitas vezes as pessoas já querem ir tomando alguma coisa. Não, você vai ter que ter aquela rotina para você manter a sua pele saudável e evitar que apareçam novas acnes. É porque eu agora estou nessa fase adulta aí, que começaram a aparecer essas espinhas. Eu estava aqui achando que era porque eu estava muito jovem, né? Então, agora que eu descobri que tem acne na vida adulta também. Acne da mulher adulta. Da mulher adulta. Então, tem que buscar a causa. Tem sempre uma causa. Exatamente. Geralmente, sempre tem uma causa. Sempre tem uma causa. Então, tem que buscar, doutora, porque agora... E no meu caso, é sempre nessa região do queixo. É impressionante. É a acne da mulher adulta, é o mais comum, que é mais hormonal. Mas, assim, a gente é mulher, a gente vai ter os nossos hormônios ainda ali, não tem muito o que fazer, você vai tratar o seu tipo de pele, né? Então, assim, você tem que se acostumar e procurar uma rotina certa para você poder tratar e manter. Uma ou outra vai sair em todo mundo, tá? Vai sair em mim, vai sair em outros dermatos, vai sair de qualquer maneira. Bom, se a espinha vai sair na dermatologista, não tem jeito. Olha, eu vou te falar que o que mais tem é dermato com espinha, só que às vezes está escondido atrás de uma boa maquiagem, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Acaba aparecendo. E são vários tipos de pele, né? Claro que a dermatologista que vai saber identificar mais, mas existe a pele mista, que é oleosa e seca, existe a pele seca, só a pele oleosa, doutora? Como é que é isso? Então, a gente divide muito em pele seca, pele mista e pele oleosa, né? Geralmente, as pessoas mais jovens têm uma pele mais oleosa. Então, a gente recomenda o uso de produtos que são oil-free, né? Para uma pele ficar mais sequinha. Mais seca. Geralmente, uma mulher, um homem, depois de uma faixa de idade aí de 30, 40 anos, já tem uma pele mais mista. Às vezes, até com 20. Que é aquela zona T que a gente tem aqui, que fica um pouquinho mais oleosa, né? E aí existem também produtos para a gente usar para esse tipo de pele. E uma pele seca, você vai usar produtos hidratantes, mais hidratante, um protetor com hidratação, um sabonete que seja para pele seca. Então, assim, tudo dá para ajustar de acordo com o paciente. Protetor do rosto e do corpo pode ser o mesmo ou não? Não tem necessidade, né? Porque, como eu falei antes, o corpo, ele é um pouco mais seco do que o rosto. Então, a gente consegue usar um protetor que seja mais oleoso, tá? No rosto, a gente vai adequar... Pro tipo de pele. Pro tipo de pele. Existem alguns protetores que eles são para corpo
e rosto, né? Rosto, corpo, colo. Mas aí a gente vai ter que ver se isso vai adaptar no rosto, porque geralmente se adapta no corpo, mas às vezes, dependendo do paciente, não vai se adaptar no rosto. Vai ficar mais oleoso, entendeu? Aí a gente vai adequando. Então, é preciso Mas identificar. na falta de protetor, você pode usar o do corpo no rosto. É melhor a proteção, tá? Mas aí, na falta, hoje em dia existe o mecânico, que é um chapéu, que é uma blusa, né? É o que eu falo, protetor é caro, né? Às vezes tem gente que não tem condição. Então, ela tem que buscar essas outras opções. Um chapéu, uma blusa de manga comprida, que não precisa ter fotoproteção, mas que seja de manga comprida, né? Então, usar aqueles chapéus que tem uma aba, coberturazinha atrás. Então, assim, você vai tentando adequar, né? Porque é caro, não é uma coisa barata. Na dermatologia, nada é barato. O custo é muito elevado, Exatamente. E, às vezes, eu entendo. Tem paciente que eu sei que não vai usar, eu vou passar e não vai usar, né? Mas a gente dá essas opções das outras proteções, né? Que são proteção que a gente tem, né? A gente Exato. tem em casa um boné, um chapéu, uma roupa de manga E ter a comprida. consciência de que pegar o sol, a radiação em horários menos ruins, né? Ou tentar ir para uma cobertura, alguma coisa assim. E quando a gente fala aqui, a gente falou da lâmpada, que a lâmpada pode também trazer essa questão da pele, né? De manchar a pele. Dias nublados, porque às vezes na inocência a gente fala, hoje está nublado, então nem vou passar protetor porque não vai queimar. Inocência É ou radiação ultravioleta o ano todo, tá? Faça chuva, faça sol. Faça chuva ou faça sol. O ultravioleta B é o mais comum agora em dezembro, janeiro, que é o verãozão. Por isso que tem esse dezembro laranja. Tem esse apego, né? Exatamente. Essa conscientização. Que é esse que queima de deixar vermelho, de descascar, né? Mas o ultravioleta A é o ano inteiro, independente da hora do dia. Você está recebendo essa radiação, entendeu? Então, não é porque amanheceu chovendo, você vai lá jogar o seu beach tênis, que não vai precisar passar um protetor. Exatamente. Só que aí cabe, assim, quando a gente fala em proteção para câncer de pele, teoricamente, se você trabalha num lugar fechado, você não precisa usar protetor, tá? Porque aí você vai estar causando danos, mas que não são cancerígenos, né? Mas o ideal é usar o protetor, independente se você for sair de casa ou não, se você trabalhar em lugar fechado ou não. O protetor deveria de ser, então, o nosso melhor amigo. Exatamente. Nosso principal parceiro. Sem esquecer, às vezes, de orelha, né? De lábios. A orelha também queima, né? Muito, né? E é muito comum câncer de pele. Câncer na orelha? É muito comum câncer na orelha. O mais comum é no nariz, né? Dos não melanomas. É na região do nariz. Mas no lábio é comum e geralmente são mais agressivos, que é o espinocelular que geralmente aparece no lábio. E no lábio, doutora, a gente sabe que existem hoje os protetores labiais também. Mas aí a gente volta lá no custo, né? Então já vou comprar um protetor pro corpo, um pro rosto, mais um pro lábio. Como é que eu faço? Pro lábio. E geralmente tem que ter FPS. Não adianta ser uma manteiga de cacau ou alguma coisa assim. Só que vai hidratar, não. Tem que ser proteção Tem mesmo. que ter... olha só. Ou então você não se expõe, né? É o ideal. Mas para quem vai praticar uma atividade física, O ideal. aberto, Por que surfista, ao ar livre. Surfista, velejador, por que eles deixam o rosto branco, a boca branca? Porque diminui. Mas eu não posso passar o protetor do rosto na boca, ou posso? Pode, não tendo, pode. Não tendo, pode. Exatamente. Mas o ideal é você ter um... O labial. Exatamente. E a orelha também, então, é muito importante. A orelha também. Uma pessoa calva na careca, né? Na calvície. Na calvície. Exatamente. Isso é sempre importante. O espinocelular, que é um tipo não melanoma, só que ele é um pouco mais agressivo do que o carcinoma basocelular, que é o CBC, ele é muito comum em couro cabeludo, tá? Mas disse quem é calvo, mas quem tem o cabelo também pode queimar o couro cabeludo? É mais difícil porque o cabelo é uma proteção mecânica. Ele está protegendo ali o seu couro cabeludo. Mas uma pessoa que é mais calva aí tem mais essa... O que tem pouco cabelo ali, Exatamente. cabelo fininho. Aí tem que estar sempre protegendo. Aí é um boné, um chapéu. Exatamente. E protetor, né? Você consegue passar o protetor ali também. Só que a gente tem que ter na nossa cabeça que protetor não protege 100%. Entendeu? Então, essas áreas que são mais sensíveis, o ideal é você usar o protetor e usar uma proteção mecânica junto. Usar um chapéu, usar uma blusa, usar alguma coisa para poder diminuir ainda mais a incidência dessa radiação.
Então, é proteção para o corpo inteiro. Proteção para o corpo inteiro. Não tem jeito. A pele toda precisa estar protegida contra o sol. E precisa estar cuidada, né? Usar um bom sabonete, um hidratante no corpo todo. Hidratante resolve 70% das queixas dos pacientes. Como, por exemplo? Uma coceira inexplicada, que tem muito a ver com o emocional, mas que tem muito a ver com a pele seca, xerótica, que a gente chama. Às vezes, o paciente idoso que tem muita coceira, muitas vezes é só você hidratar e resolve, entendeu? Idoso, geralmente, né? Tem muita coceira nas pernas. E a pele seca, ela é como se fosse mais porta de entrada para qualquer coisa. Então, se você coça, você já machucou ali, você pode infeccionar. Ali você pode abrir uma feridinha. Então, assim, quanto mais hidratada a sua pele tiver, mais restaurada essa pele vai estar e menos problema ela vai te trazer. E quando a gente pensa numa boa hidratação, o que eu tenho que prestar atenção quando eu for comprar um hidratante? Geralmente, um hidratante melhor, ele tem pouco cheiro e é mais hidratante. Ele é mais denso, seria? Nem sempre. Aí depende do tipo de pele, tá? Porque nem sempre você precisa usar esses mais gosmentos. Eu mesma não gosto de nada que fique me pegando muito. Então, você tem que ver um protetor que vai se adequar mais ao seu tipo de pele. Um idoso, ele já precisa desse mais pegajoso, desse um pouco mais denso, para poder hidratar um pouco mais a pele. Mas a gente jovem... gente jovem, mesmo com espinha e acne... Como é que é, meu amor? Espinha da mulher adulta... Precisa de uma hidratação. Entendeu? Entendi. Mas aí cada um vai ter um tipo. Uma criança, ela precisa de muita hidratação também. Entendeu? Porque ela nem está com o sistema imune, às vezes, todo formadinho, então você precisa dar essa barreira para ela. Barreira como? Com hidratação. O hidratante serve como uma barreira? Serve como uma barreira de proteção, né? Aí, muitas vezes, a gente usa óleo, a gente usa outras coisas aí junto. Então, a pele hidratada resolve muita coisa. Resolve muita coisa. Uma boa hidratação na pele. Uma boa hidratação. Então, como é que é? Limpou, hidratou e protegeu. Isso, basicamente isso. Já está ótimo. Se todo mundo fizer isso, está 100%. O dermatologista já fica feliz. Já fica bem feliz. Doutora, que papo gostoso. Eu quero agradecer a sua participação, mas antes eu queria que você deixasse aqui um recado mesmo para quem está nos ouvindo, né? Eu sei que às vezes na correria do dia a dia a gente sempre dá essa desculpa. Depois eu hidrato. Vou tomar um banho rapidinho aqui. Não dá tempo agora de passar hidratante. A gente sempre deixa para amanhã. Ou quando vê, já passou a maquiagem, esqueceu de passar o protetor. Enfim, o que você teria a dizer hoje, né? Para todos, homens, mulheres, né? Porque o que a gente falou aqui tanto serve para homem quanto para mulher, né? É a pele. A pele precisa desse cuidado, doutora. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Eu acho importante, e principalmente se está atingindo uma população geral, porque é importante o uso do protetor solar. Se for uma dica para dar hoje, use o protetor solar, tome cuidado com o sol, se previna. Câncer de pele é o câncer mais comum do mundo e a gente precisa se cuidar, tá? A nossa pele é o nosso cartão de visita. Isso aí, nosso cartão de visita, e mostra se a gente tem ou não cuidado saúde. Cuidado mesmo, né, com a gente. Saúde, a pele mostra a saúde até do corpo. Olha aí. Então, meu isso Deus, é importante. Preciso resolver essa espinha. Doutora também atendendo aqui no HFC Saúde, né, doutora? Isso. Então, No ambulatório, no HFC Med, né? Isso. Então, já temos aqui a indicação da doutora aí para quem precisar, estiver com alguma dúvida. Doutora Carla Amorim, dermatologista do HFC Saúde. Muito obrigada, doutora Carla. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, viu? E você, muito obrigada por nos acompanhar. Mais um episódio, Não esquece de acompanhar os outros episódios que já estão gravados, já foram para o ar no canal do YouTube. Já se inscreve lá. Toda semana, toda quinta-feira, sai um episódio novo com muitas informações para você. Entra lá no YouTube, HFC Saúde, você já vai encontrar todos os episódios. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.